Olá, amigos, tudo bem? No bloco anterior, falamos um pouco sobre o sujeito, as características do sujeito, a constituição do sujeito. Agora é fundamental nós entendermos os tipos de sujeito, pois é um assunto que tem sido cada vez mais cobrado em prova. É interessante observar o seguinte, meus amigos, quando a gente pega as provas de concursos públicos mais recentes, os tipos de predicado não são muito cobrados, não. Predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal. Não é um assunto tão cobrado. Agora, tipos de sujeito cai de maneira muito absurda. Então, por isso você precisa entender quais são os tipos de sujeito. Vamos comigo à tela, por favor. Estamos na aula de sintaxe, tipos de sujeito. Olha só, pessoal. Coloquei para você essa divisão. Nós temos sujeitos que são expressos, sujeitos não expressos e nós temos as orações sem sujeito. Sujeitos expressos, pessoal, são sujeitos que estão verbalmente representados. São sujeitos, pessoal, visíveis, que estão lá representados por palavras. Sujeitos não expressos são sujeitos que não são representados por palavras, mas que são denotados pela presença do verbo. E orações sem sujeito são verbos que, em hipótese alguma, admitem a presença de um sujeito. Tudo bem? Quando eu falo acerca dos sujeitos expressos, pessoal, a gramática da língua portuguesa me mostra a existência de dois tipos. Eu tenho um sujeito expresso, que eu chamo de sujeito simples, e eu tenho um sujeito expresso, que chamamos de sujeito composto, sujeito simples, e um outro tipo conhecido como sujeito composto. Qual que é a diferença entre o simples e o composto? Sujeito simples, deixa-me melhorar isso aqui um pouquinho. O sujeito simples, pessoal, é aquele sujeito que é dotado, que é representado por um núcleo. Enquanto que o sujeito composto é aquele sujeito que é representado por mais de um núcleo. Perfeito? Um núcleo, mais de um núcleo. Essas são as especificações desse sujeito. As questões que fizemos no bloco anterior diziam respeito basicamente ao sujeito simples. Só tivemos uma questão que versava sobre o sujeito composto, que era aquele fim da Idade Média e o ressurgimento das cidades. Como eu já falei bastante do período simples no bloco anterior, vou agora apresentar a vocês questões que versam sobre o período composto. Olha só, me acompanhe. Diz o seguinte: a originalidade e a capacidade de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas são, sem dúvida, características dos maiores pensadores. Ele fala o seguinte: o emprego da forma verbal são, que aqui está, o emprego da forma verbal são na terceira pessoa do plural justifica-se pela concordância com os núcleos do sujeito da oração. Originalidade e capacidade. Me acompanha. Gente, ele fala assim, ó. A originalidade e a capacidade de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas são, sem dúvida, características dos maiores pensadores. Segundo o meu texto, pessoal, o que são características dos maiores pensadores? São características a originalidade e a capacidade. Este aqui é, portanto, pessoal, o meu sujeito. Repare que nesse meu sujeito, pessoal, eu tenho dois substantivos. Eu tenho o substantivo capacidade e eu tenho o substantivo originalidade. Originalidade está sem preposição, portanto, núcleo do sujeito. Capacidade também está sem preposição. Lembre-se de que este e classifica-se gramaticalmente como uma conjunção. E por isso que capacidade é o núcleo do meu sujeito. Até é válido comentar, pessoal, que eu tinha dito a você que a conjunção serve para ligar orações ou para ligar elementos de mesma função sintática. Lembram-se disso? Pessoal, a função de originalidade é ser núcleo, de capacidade ser núcleo também. A conjunção liga dois elementos dotados de mesma função sintática. Conseguiram me entender? Pessoal, então os núcleos são originalidade, capacidade. Como eu tenho dois núcleos, dois, plural, por isso originalidade e capacidade, veja só comigo, são características dos maiores pensadores. Acompanhem comigo o item. O emprego da forma verbal são, na terceira pessoa do plural, justifica-se pela concordância com os núcleos do sujeito da oração.
originalidade e capacidade, o item está certíssimo. Tudo bem? Nós faremos em blocos mais à frente questões só e somente só sobre casos especiais de concordância verbal, tanto com sujeito simples, bem como sujeito composto. Neste exato momento, eu só quero te apresentar essas formas. Nós teremos lá na frente casos especiais de concordância verbal. Tudo bem? Vamos à tela novamente. Olha só, meus amigos, vamos falar agora sobre os sujeitos não expressos. Não expressos, pessoal, são sujeitos que não estão verbalmente explícitos no texto, todavia são denotáveis pela presença do verbo. Quando eu falo dos sujeitos não expressos, pessoal, nós temos dois formatos. Eu tenho um tipo de sujeito conhecido como sujeito elíptico, que também é conhecido por alguns como sujeito desinencial, o vulgo sujeito oculto, e eu tenho ainda um outro tipo de sujeito também não expresso, chamado de sujeito indeterminado. Qual que é a diferença entre essas duas formas? O sujeito elíptico, pessoal, é um sujeito que, apesar de não estar expresso, ele é um sujeito identificável. Em contrapartida, o sujeito indeterminado é um sujeito que, além de não estar expresso, ele é não identificável. Eu vou te mostrar o que é isso agora. Olha só, veja comigo aqui na frente nessa questão. Fala assim, ó. No período, estou aqui, ó, a minha leitura está aqui. No período foi o primeiro grande palco da cidade. Para retomar o termo concha acústica do DF sem repeti-lo, é correto afirmar que o autor fez uso do ou da. Olha o texto. Localizada às margens do Lago Paranoá, no setor de clubes esportivos norte, ao lado do Museu de Arte de Brasília, o MAB, está a concha acústica do DF. Projetada por Oscar Niemeyer, foi inaugurada oficialmente em 1969 e doada pela Terracap à Fundação Cultural de Brasília, hoje Secretaria de Cultura, destinada a espetáculos ao ar livre. Foi o primeiro grande palco da cidade. Gente, repare comigo o seguinte, que quem foi o primeiro grande palco da cidade, segundo o seu texto, quem foi? Foi ela, tudo bem? Ela. Quem foi? Foi ela. Essa é a minha correspondência. Só que, pessoal, ela quem? Ela, a concha acústica. Tudo bem? Ou seja, perceba comigo. O meu sujeito ela não foi expresso. Não está escrito ela foi. E também não está escrito a concha acústica foi. Por isso que ele é um sujeito que está não expresso. Mas ele é um sujeito não expresso identificável. Desta maneira, eu tenho um caso de sujeito elíptico, oculto ou desinencial. A alternativa correta, portanto, a letra E de escola. Tudo bem? De maneira semelhante, eu tenho uma outra questão que fala. No trecho, exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços. O sujeito da forma verbal exigiram é indeterminado. Leia comigo o texto. A universitária Amanda, de 20 anos de idade, é a primeira negra eleita Miss DF. A modelo que representou o núcleo bandeirante quase desistiu do mundo da moda, pois exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços. Veja pra mim, gente, que o verbo é o verbo exigiram. E quem exigiram que ela alisasse o cabelo, gente? Quem exigiram foram eles. Agora, quem são eles é que nós não sabemos. Tudo bem? Se nós não sabemos, eu tenho um sujeito que está não expresso e, além disso, ele é não identificável. Então, esse aqui é um caso de sujeito indeterminado e o item está certíssimo. Tudo bem? O item está certíssimo. Vamos entender um pouco melhor isso aqui, ó. Quando eu falo de sujeitos não expressos, gente, quando é que eles vão acontecer? O sujeito elíptico, ele acontece em 3 circunstâncias. A primeira delas, na primeira
pessoa verbal, que pode ser tanto o eu, bem como o nós. Tudo bem? Também pode ocorrer, pessoal, quando há a presença da segunda pessoa verbal, representada pelos pronomes tu ou então vós. E também pode ocorrer caso haja um verbo na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Com a terceira pessoa do singular. Vamos observar aqui alguns exemplos. Olha só, eu digo para você da seguinte maneira. Exemplo. Dependemos de Deus. Quando eu digo dependemos de Deus, pessoal, quem depende de Deus somos nós. Só que nós não foi expresso, por isso é um sujeito elíptico ou desinencial. Se eu pego aquele trecho daquela música belíssima de Zezé de Camargo e Luciano que diz assim, ó, mentes tão bem que até chego a imaginar que quer me enganar. Quando eu falo mentes tão bem, pessoal, quem mente tão bem é tu, beleza? Tu mentes tão bem. Esse aqui é um sujeito elíptico desinencial, também conhecido como oculto. O sujeito indeterminado, pessoal, ele também ocorre em 3 formatos. O sujeito indeterminado, ele pode ocorrer, olha só, primeiro caso, quando eu tenho verbo na terceira pessoa do plural, só que é uma terceira pessoa do plural sem referente. Também pode ocorrer se eu tiver um verbo na terceira pessoa do singular mais uma partícula C, e essa partícula C terá de ser gramaticalmente reconhecida como um índice de indeterminação do sujeito. E eu também posso ter o sujeito indeterminado na língua portuguesa, caso eu tenha uma frase organizada com o chamado infinitivo impessoal. Infinitivo impessoal. Tudo bem? Vamos aos exemplos. Olha só. Se eu coloco para você da seguinte maneira. Exemplo. Eu digo: elegeram novos representantes. Elegeram novos representantes. Quando eu digo elegeram novos representantes, pessoal, quem elegeram foram eles. E perceba que não dá para saber quem são eles. Logo, eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Tudo bem? Só que, pessoal, lembra para mim que é a terceira pessoa do plural quando não tem referente. Tudo bem? Porque se por acaso eu colocasse dessa forma aqui, ó, me acompanha. Vou colocar até para você em formato de observação. Se eu colocasse para você bem assim, ó, os eleitores comemoravam. Os eleitores comemoravam. Elegeram novos representantes. Novos representantes. Repare comigo o seguinte. Gramaticalmente, nada muda em relação ao fato de que quem elegeram foram eles. Só que, pessoal, segundo o meu texto agora, eu sei quem são eles. Eles são os eleitores. Se agora, pessoal, eu sei que eles são os eleitores, eu tenho agora uma forma que é identificável. E se é identificável, eu não posso dizer que é indeterminado. Este sujeito aqui, pessoal, ele é chamado de sujeito elíptico, desinencial ou oculto. Então, toma cuidado. Não significa observar um verbo na terceira pessoa do plural que automaticamente trata-se de um sujeito indeterminado. Isso é mentira. Só é sujeito indeterminado se for uma terceira pessoa no plural sem referente. Tudo bem? Vamos à tela mais uma vez.
Vamos olhar mais um exemplo? Eu digo isso aqui para você, ó. Confia-se em medidas eficazes. Eu vou pedir para você nesse presente momento só admitir para mim que este se é um índice de indeterminação do sujeito. Nós teremos ainda, pessoal, uma aula dedicada às funções do se, em que mais tarde falaremos quando se é partícula passivadora, quando se é índice de determinação do sujeito. E lá, naquela ocasião, eu vou te provar que este aqui é um caso de sujeito indeterminado. Por enquanto, coloquei aqui só por questões de exemplificação. Porque quando eu falo confia-se em medidas eficazes, eu não sei quem é que confia. Por isso que é considerado um sujeito indeterminado com um índice de indeterminação do sujeito. Mas trataremos mais a fundo das funções do se lá na frente. Tudo bem? E por fim, pessoal, quero colocar para você como exemplo, olha só, vou colocar para você aqui na frente, exemplo, é importante estudar gramática. Estudar gramática. Eu quero que você observe comigo o seguinte, quando eu falo em importante estudar gramática, eu tenho dois verbos aqui, certo? Tem o verbo é e tem o verbo estudar. Perceba para mim que o verbo é tem um sujeito. Pergunta para o verbo, o que é importante? O que é importante, pessoal, é estudar gramática. Estudar gramática, pessoal, é o sujeito deste verbo, peraí, deixa eu melhorar esse J, ele é o sujeito deste verbo é. Tudo bem? Pessoal, esse meu sujeito aqui, perceba que dentro dele há um verbo. Esse aqui é o chamado sujeito oracional, que eu comentei com você que falaremos acerca dele lá no período composto. Até porque o núcleo do sujeito oracional é o verbo estudar. Agora, perceba comigo, quando eu falo é importante estudar gramática, quem é que estuda gramática? Vou colocar assim, ó, o sujeito, quem estuda gramática, nós não sabemos quem é. Este aqui, gente, é o famoso caso que eu comentei com você do infinitivo impessoal. Tudo bem? Esse é o caso do infinitivo impessoal, que é um verbo no infinitivo que não admitiu a presença de um sujeito. Eu falo que é importante estudar gramática, mas quem é que vai estudar? Eu, você, qualquer brasileiro. Tudo bem, gente? Desta maneira, eu falei para você quais são os sujeitos não expressos. Me acompanha aqui, por favor. Agora, pessoal, veja comigo. Está faltando nós falarmos também sobre as orações sem sujeito, que são os casos da gramática da língua portuguesa em que eu penso na ordem sujeito, verbo e complemento, e eu sei que são verbos que simplesmente não admitem que o sujeito seja ocupado. Um tipo de verbo especial, conhecido como verbo impessoal. Verbo impessoal. Os verbos impessoais são muito cobrados em provas de concurso público, pois trazem confusão e confundem os candidatos. Mas é uma matéria um pouco extensa. Por esse motivo, trataremos sobre os verbos impessoais, as orações sem sujeito e os sujeitos inexistentes, todos em um bloco separado, que vai ser o próximo bloco. Continue comigo.